Paz e graça, amada Igreja do Senhor. Estamos aqui para dar continuidade à nossa série, a oração que Jesus ensinou, parte 2. Mas antes de irmos ao nosso estudo, vamos a um momento de oração. Gracioso Pai, gracioso Deus, obrigado pela sua fidelidade e pela sua bondade. Convidamos ao Senhor para que tome a dianteira em tudo quanto será dito, para a honra e glória do seu santo e maravilhoso nome. Amém. Para o nosso estudo bíblico, no dia de hoje, vamos continuar no texto de Mateus, capítulo número 6, verso de número 9, que assim diz: Portanto, orareis vós deste modo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Quando estudamos a palavra nos céus, é importante perceber que é uma tentativa de localizar a Deus no espaço. Mas esta tentativa de localizar a Deus no espaço, ela acontece mediante uma discussão muito fervorosa que acontecia na época de Jesus sobre o lugar exato onde Deus se encontrava. É importante notarmos o livro de Atos, capítulo número 17, verso de número 22 a 23, onde o apóstolo Paulo está diante do Areópago. Então ele chega e percebe que há descrição de vários deuses naquele lugar, mas havia um espaço que estava escrito ao Deus desconhecido. Então isso demonstra que havia uma tentativa, uma busca constante sobre o conhecimento do divino. É importante perceber que quando eles deixam esse espaço ao Deus desconhecido, eles estavam a tentar demonstrar que se é que existe algum Deus, o qual nós não conseguimos o descrever, para não termos problema com essa divindade, damos o seu espaço merecido. É importante conhecermos ao nosso bom e maravilhoso Deus. Anteriormente teria dito que os céus foi uma tentativa de localizar a Deus. Por que constitui uma tentativa de localizar a Deus? Porque Deus é Espírito e também é omnipresente. Se formos a ver o livro de João, capítulo número 1, verso número 3, ele nos dá a entender que Deus ele não faz parte da natureza, mas a natureza faz parte de Deus. No verso 3, ele diz que tudo foi feito por intermédio de Deus, e sem ele, nada do que foi feito se fez. E quando chegamos em João, capítulo de número 3, verso 23 a 24, quando Jesus fala com a mulher samaritana, é quando ele mostra que não existe um lugar onde a pessoa, o crente, estará mais próximo de Deus, porque Deus se encontra em todos os lugares da mesma forma. Não é um monte o lugar onde estamos mais próximos de Deus, não é no templo, no lugar onde estamos próximos de Deus. Quando desejamos se comunicar com Deus, os nossos corações, o lugar onde nós se encontramos, é suficiente para o realizar. Com a palavra nos céus, Jesus ele queria mostrar mais do que uma mera localização geográfica, se é que assim podemos o designar, mas queria revelar-nos verdades acerca do nosso Deus. Uma das verdades é a sua transcendência e também o quão ele está acima dos limites humanos. Existe um ditado que diz: o limite é os céus, mas para Deus os céus são os cabelos dos seus pés. Então, para dizer que o que para o homem é o limite, para Deus é o início. Então, demonstra também a sua singularidade, o qual o nosso Deus é incomparável. Não conhecemos um outro ser que está acima das nuvens, a não ser o nosso bom e maravilhoso Deus. Jesus ele nos apresenta uma nova abordagem sobre a oração, removendo o distanciamento que havia neste ato de oração e tornando a oração um relacionamento íntimo para com Deus. Mas esta intimidade não anula em nenhum momento a excelência do nosso bom e maravilhoso Deus. E também demonstra, acima de tudo, que Deus está em lugares inacessíveis ao homem. Se nós temos a oportunidade, a graça de se comunicar com Deus, não é por sermos habilidosos, mas é porque Deus é gracioso. Se formos a João capítulo número 1, verso logo número 1, que diz que no princípio era a palavra, no grego está escrito no princípio, era a palavra que vem neste lugar é logos. Logos no contexto ou no pensamento grego
era uma espécie de conexão entre o céu e a terra, porque o homem, por ser pecador, não podia se achegar ao céu e Deus é santo demais para poder tocar na terra. Então, o Logos, esta palavra, é que criava um elo entre a terra e os céus. Então, para mostrar que Deus é um ser inacessível e se podemos se achegar a Ele é por intermédio de Cristo, é por intermédio do seu Filho. Então, esta é uma verdade que Jesus queria nos transmitir, que o nosso Pai, o nosso Deus, tem lugares inacessíveis. Somos agraciados por Ele descer na sua forma humana e tornar-nos esta comunicação ou esta relação mais íntima possível. Sobre esta palavra nos céus, é importante termos em consideração alguns desses aspectos. Que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, ou seja, Deus não cabe na mente do ser humano. Então, ele é infinitamente mais. Ele não é como Buda, ele não é como Dagon, não é como tantos outros deuses que andam por aí. Tem um único espaço fixo onde pode ser localizado e adorado. E também não existe um lugar mais próximo de Deus e outro menos próximo. Com isso, não quero dizer que não devemos ir aos templos, mas não devemos ver os templos como o único espaço onde Deus se move ou o único espaço em que Deus fala com o seu povo. Deus, ele é omnipresente e ele é omnisciente. É importante que a distância para com Deus não tem nada a ver com distâncias em termos de quilômetros, mas sim em termos de comunhão para com Deus. Quanto mais se relacionamos com Deus, mais perto dele estamos, e quanto menos se relacionamos, mais distante estamos com Deus. Então não podemos ver os céus como uma mera localização geográfica, mas devemos compreender também que Deus está querendo nos mostrar que Ele está acima de todas as coisas, que todas as coisas estão debaixo da sua mão. Tudo que acontece no mundo é debaixo da sua permissão e da sua graça. Então não vamos tentar mensurar a Deus, porque Ele é imensurável. Permitam-me, amados irmãos, agradecer-vos por terem estado a escutar esse estudo até então. Deixem os vossos comentários de modo a perceber até que ponto esses estudos estão sendo uma bênção, até que ponto podemos aprofundar mais as questões aqui tratadas. E o meu pedido de sempre, ore pelo canal, que Deus ele possa continuar derramando graça e o seu poder sobre as nossas vidas. E também subscreva-te e ative o sininho, e que Deus ele possa nos abençoar rica e poderosamente. Estamos a orar. Gracioso Pai, gracioso Deus, obrigado por esta oportunidade que o Senhor nos deu de compreendermos, Pai, que os céus, amado Deus, eles demonstram o quão excelente o Senhor é, o quão maravilhoso és, o quão incomparável Tu és, amado Pai. Senhor, nos ensina a cumprirmos com a Sua palavra para a honra e glória do Seu santo e maravilhoso nome, de hoje para todo sempre. Amém. Que Deus possa nos abençoar rica e poderosamente em nome de Jesus.